Olá, pessoas queridas, sejam bem-vindas a mais um Sem Delongas. Eu sou Mônica Gargu, sou psicóloga e vamos conversar um pouquinho hoje sobre a relação entre mente e corpo. E aí eu pergunto para vocês, como é que está o seu corpo? Como é que está a sua mente? Nós habitamos uma única caixinha, é como se fosse uma orquestra. O nosso corpo é uma orquestra, em que os órgãos são os instrumentos e que precisam funcionar em harmonia. Se um desafina, o outro já percebe. Precisamos ter um olhar integral sobre o nosso corpo, até porque o nosso corpo também é afetado pelas nossas experiências lá fora, né? O ambiente onde a gente vive, onde a gente trabalha, as pessoas com quem a gente convive. Nós estamos absorvendo as experiências positivas e negativas, e a forma como a gente absorve cada experiência, de certa forma, o corpo também vai corresponder. Então, às vezes, a gente tem um dia que, quando chega no final, a gente está com aquela dor de cabeça, a gente não entende. Às vezes, pode aparecer uma diarreia, né? Tem pessoas que começam a ter alguns problemas de pele. Aquela velha insônia que fica assim, poxa, não estou conseguindo dormir direito. E, às vezes, a gente pode atribuir a coisas do acaso. Pode ser uma comida, pode ser qualquer coisa. Mas a gente precisa começar a olhar sobre o que está acontecendo lá fora e comigo, que está influenciando no meu organismo, em como o meu corpo está respondendo ao que está acontecendo. E às vezes a gente fica assim, não, daqui a pouco eu vejo, vou tomar um remédiozinho aqui agora para dormir e depois resolve. Só que aquele remédiozinho que é tomado sem o acompanhamento médico hoje, amanhã, depois, que faz com que aquele problema não seja resolvido, aquele buraco que a prefeitura tapa, mas não tapa direito, que cria uma lombada. Então você acaba achando que está resolvendo um problema e depois está criando outro, que você está lá andando, sacudindo na pista. E a vida não está andando de uma forma fluida. A gente só está acumulando os problemas à medida que a gente está evitando lidar com eles. E a gente só está somando problema e somando a resposta desses problemas do nosso corpo. Então aquele velho deixa para lá. Eu costumo dizer que é uma roleta russa. Porque a partir do momento que a gente fica deixando o cuidado com a nossa saúde para outro momento, a gente nunca sabe quando é que a vida vai cobrar essa conta. E como ela vai cobrar essa conta. Porque o adoecimento, ele pode vir de várias formas. E pode ser de uma forma que a gente não tenha como reverter. E a gente tem que conviver com o problema o resto da nossa vida. Por isso que eu chamo que é uma roleta russa. Eu trabalhava numa empresa que tinha um cuidado com a segurança das pessoas. E a empresa sabia que as pessoas não queriam parar de trabalhar, não queriam perder tempo para colocar um EPI, essas coisas assim, porque ia parar a produção. E tinha uma placa que me chamava muita atenção, que era assim, o acidente não pede para parar, o acidente para. Então, às vezes, a gente fica querendo adiar algumas coisas para não ter que parar a nossa rotina. Ah, não vou no médico hoje não, que eu tenho que trabalhar, tenho que resolver, tenho que fazer aquilo. Só que quando o acidente chega, ele não pergunta se você quer parar, não, ele manda você parar. E aí é que eu falo, quando o acidente, metaforicamente, chegar na sua vida, em forma de doença, que ele mandar você parar, você não vai escolher, ah não, eu quero só uma dor de cabeçazinha de leve. Não, você não sabe como é que essa doença vem. E você não sabe como é que vai ser para você o resto da vida. E aí eu falo o seguinte, todo mundo quer viver bem. E cada vez mais a gente está vivendo mais tempo. E já que a gente vai viver por mais tempo, por que não viver bem, com saúde? Só que para a gente ter uma longevidade saudável, a gente tem uma vida atual que a gente busque o máximo de saúde que for permitido, que for possível, dentro das nossas condições. A gente não pode negligenciar esse lado na nossa vida. E aí eu chamo a atenção para uma outra coisa. Porque muitos problemas que nós temos na vida e que são responsáveis pelo desgaste físico, emocional e etc., que a gente vai empurrando com a barriga, né? Aquele velho, como eu disse, depois eu cuido. Só que a gente vai somando os problemas e às vezes tem que parar para olhar cada problema que a gente tem. O que está tirando o nosso sono? O que está me deixando angustiada? E aí, assim, tá, Mônica, mas como é que eu vou resolver os problemas?
Eu vou ensinar uma técnica simples que a terapia cognitivo-comportamental utiliza de resolução de problemas. Primeiro ponto, identifique o problema. Meu problema pode ser falta de dinheiro, certo? E eu quero comprar uma bicicleta no final do ano, beleza. Vamos começar a levantar as possíveis soluções. Então vamos lá. Resolução 1, ideia 1, como vocês quiserem chamar. Eu vou vender brigadeiro na escola, na faculdade. Pronto. Solução 2, vou pedir dinheiro emprestado. Solução 3, quando for meu aniversário, eu vou pedir a bicicleta de presente. Enfim, enumera as possibilidades e depois você vai identificar de cada possibilidade a vantagem e a desvantagem. A partir desse levantamento, você vai perceber, poxa, de tudo que eu pensei que pudesse ser possível, eu acho que a melhor ação a ser tomada é essa. Pronto, então eu vou tomar tal ação. A partir do momento que você toma essa ação, você vai avaliar ao longo do tempo se aquela ação realmente ela está se mostrando eficaz. Se você falar assim, poxa, já se passaram 3 meses e o dinheiro, digamos assim, estou vendendo brigadeiro, e o dinheiro não está servindo, eu vou ter que pensar uma segunda solução. Volta a fazer análise novamente, que pode ser que outras ideias possam ter surgido. E você pode até conversar com outras pessoas também para pensar assim, quais são as ideias que eu posso utilizar, que a gente pode ter para resolver esse problema. Então, conversar com pessoas também é bastante útil. E aí você já vai reavaliar e vai... É como se estivesse ajustando a vela do barco. Poxa, estou tentando vir para cá, mas a maré está me puxando, não está dando certo. O que é que eu faço agora? Como é que eu vou ajustar? Né? Então, dessa forma, que é uma técnica simples que pode ser utilizada em tudo quanto é tipo de problema, a gente vai começando a solucionar. Porque os problemas, eles são persistentes à medida que a gente não tem solução. Ou a gente não vê solução. Porque, na verdade, quando não tem solução, o que cabe a gente é aceitar aquele velho ditado, né? Como se diz, o que não tem remédio, remediado está. E como os baianos costumam falar, aceita que dói menos. Que eu sempre costumo dizer que isso daí é altamente psicológico. Porque à medida que a gente aceita um problema que não tem solução, a gente está com uma disposição para lidar com ele bem diferente, de não resistir àquele problema. Então, eu não estou brigando por aquilo que eu não tenho que mudar. Eu estou aceitando que eu vou ter que conviver com esse problema e acabou. Então, realmente dói menos, o sofrimento é menor. Então, eu quero que vocês comecem a pensar como é que está o corpo de vocês, como é que vocês estão resolvendo os problemas, de que forma é que vocês podem começar a criar estratégias para que, diante de todas as adversidades que temos, que todo mundo tem, a gente possa viver, vocês possam viver com mais saúde, com mais tranquilidade, com mais bem-estar. Que isso daí é o que é o mais importante, que eu desejo para vocês. Beijos em seus corações. Até a próxima. E se vocês acharem que alguém pode ser beneficiado com esse conteúdo, com essa mensagem, compartilhe, para que outras pessoas também possam ficar com o coração um pouquinho mais quentinho. Beijo grande. Até mais.